faz com que a minha percepção seja de que existe, que as pessoas que estão com frequência baixa, normalmente elas estão com intervenções no campo, o que faz com que eu acredite que isso seja uma realidade. E existe alguma forma que eu possa mudar essa realidade? Ok, todas as, todas as vezes que isso vier na minha mente, com forma de que é uma realidade, que talvez não seja a realidade evidente, vamos destruir e descriar já, certo e errado, bem ou mal, pode POC, todas as senhas, cursos de garotos, povadas, criações, bases e aléns. Aléns é além dessa realidade, né? São os aléns que são os seres, né? Todos os seres que possam estar naquele campo, eles entram como os aléns. Então, destrói tudo isso. Todos esses implantes, né? Tudo isso tem a ver com implantes. Então, vamos descriar todos os implantes que eles permeiam o nosso campo e se mantêm nos fazendo acreditar em realidades que, na verdade, não podem, provavelmente não são as realidades verdadeiras. Vamos descriar já. Certo ou errado, pode POC. Se é certo, porque eu tenho que estar no campo onde eu sou um ser limitado, um ser que me expando e as coisas pequenas elas não podem me atingir. Então, pode POC no certo e errado, no bem ou mal, porque é polaridade, e o campo da polaridade eu não crio. Eu fico dentro de grades. Quando eu estou em polaridade, eu estou na Matrix. O que chama Matrix é a polaridade e o julgamento. São os dois campos onde a Matrix fecha na própria pessoa. Ou seja, eu crio as próprias grades. E aí essas grades não me permitem ver além. Vamos destruir, descriar isso agora? Certo é errado, bem ou mal, pode POC, todas as 100 ideias malucas que vêm na minha cabeça, todas as 100, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Bases são aquelas bases que eu firmei e disse, não, eu tenho a verdade. Mas será que eu tenho realmente a verdade? Mesmo eu estando com minhas ferramentas, né? Onde foi que eu comprei a ideia de que eu sou... Isso aconteceu muito comigo, porque eu comecei sempre aquela coisa, Sandra tão inteligente, né? Você está vendo aqui, como Sandra é inteligente, fala tão bem. E aí, de repente, eu comprei a ideia de que eu era inteligente também. E aí, quando eu fiz o Access, eu comecei a compreender que talvez eu tivesse errado, talvez eu não fosse tão inteligente quanto eu imaginava que eu era. Porque aí eu entro na frequência de que eu acredito numa realidade que não é a realidade verdadeira. Por quê? Porque eu sou um ser infinito, eu posso ser mais do que isso. E não só isso. Eu estou enveredando assim, entendendo o Axel profundamente, e ele quer te levar, ele te leva a repensar todos esses conceitos, porque tudo que é criado como conceito e foi criado como uma bolinha, que são as esferas, eu posso ou abrir espaço entre essas esferas ou quebrá-las, para que venha algo melhor. E aí vem isso. Muitas vezes a gente tem as ferramentas e diz, não, eu estou no lugar seguro porque eu acredito que as minhas ferramentas modificam tudo que está lá fora, né? E me protege do que está lá fora. E se isso for simplesmente uma ideia comprada? Não que eu não possa ser isso tudo, talvez eu possa ser muito mais do que isso. Mas eu não posso criar uma realidade que seja apenas um único ponto de vista. Um único interessante ponto de vista. Eu preciso ver também o interessante ponto de vista do outro, porque ali o outro é um pouco de mim, né? Na hora que eu olho para ele e digo, não, ele está fazendo tudo errado. As falas são agressivas, ou está conectado com coisas de uma frequência mais baixa. Se aquilo me afeta, porque em algum ponto eu também sou um pouco daquilo, né? Então, tudo que faz com que eu, ao perceber o outro, eu crie vibração, eu comece a achar que o outro está numa polaridade errada e que a minha polaridade é certa. Vamos destruir, descriar isso agora? Certo e errado, bem ou mal, pode POC, todas as senhas, curtos, garotos, povades, bases, criações e aléns. Criações são as criações que a gente faz, a base é aquela base que a gente firma de que é a verdade,
e talvez não seja realmente a verdade da realidade atual. A gente cria que a gente está dentro do que a gente acredita que é uma realidade, mas talvez essa não seja verdadeiramente a realidade. E aí isso faz com que a gente pense, mas a gente também não é entrar no ponto onde a gente se veja menor, mas como a gente se veja maior, expandido, muito mais do que aquilo. E quando a gente se vê muito mais do que aquilo, eu vou ter condições de olhar para aquilo e dizer, pode POC nisso, porque isso não vai me afetar, porque é a escolha, né? Se alguém está escolhendo estar naquela polaridade, e para ela, porque ela não chegou na consciência que talvez a minha seja um pouco mais expandida, pode POC naquilo, destrói e descria. Destrói e descria a minha forma de tentar julgá-la por não estar ainda na mesma polaridade que eu estou. Eu permito que ela, né, se desenvolva por ela própria, porque ela precisa de desenvolver por ela própria. O que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Universo, o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas que eu olho e sinto que estão na polaridade que seja menor do que a minha? Entendendo que talvez eu esteja, também não esteja eu talvez esteja julgando. Se eu estiver julgando, poc. E aí eu jogo para o universo. O que eu posso fazer para contribuir para que esse outro também possa subir uma escalada mais rápida, né? E joga para o universo. Não existe respostas, né? As respostas, elas são, como são moléculas, elas vão, é tipo assim, se eu estou com as moléculas, as pedrinhas, assim, agarradinhas, é porque eu criei algo que é sólido. E botei na minha mente que isso é assim, tá? Então, eu estou com tudo agarradinho. Quando eu abro para uma pergunta, aí que eu digo, universo, o que eu posso fazer para ampliar a ajudar pessoas a contribuir com aquilo que eu sei, né, tudo aquilo que eu aprendi, como eu posso fazer para contribuir para essas pessoas também estarem consigam abrir mais suas mentes. E aí, basta isso, porque aí as moléculas elas vão se abrindo, sabe? E no que elas vão se abrindo, elas por si só, quando eu abro, eu amplio possibilidades. Se eu fecho dizendo, poxa, já percebi que eu tenho até isso assim, aquele espaço ele é muito denso. Aí hoje eu já pergunto, de onde vem isso? Onde eu comprei a ideia de que aquele espaço é denso? Vamos destruir, criar tudo isso agora? E aí você pode usar certo, errado, bem ou mal, pode, POC, todas as 100, todas as 100, todas as 100. 100 é o número de todas as 100 mentiras que eu comprei como sendo verdade. Todas as 100. É, curtas e garotos. Curtas são grandes ou curtas, e garotos, os garotos são exatamente as esferas condensadas que a gente cria. Esferas energéticas, então, que também, quando eu estou falando esse ritual, eu estou mandando soltar tudo, né? Explodir tudo. Então, essas esferas que estão agarradinhas, eu peço para que elas se soltem. Porque elas se soltando, a minha mente também vai começar a pensar em outras possibilidades. E não só aquela de olhar para aquilo e dizer, eu detesto aquilo, eu não gosto daquilo. Aí você vai dizer, destrói e descria. Onde eu comprei essa ideia de que eu não gosto daquilo? Às vezes até nem provei, né? E digo, eu não gosto. Aí destrói e descria.